Olá, meus irmãos, namastê. Voltando aqui a nossas aulas. Aí a nossa aluna querida pediu aí a lista de materiais. Então, para começar a aula de hoje, que é a aula 1 de 4, dando sequência às nossas aulas, eu vou fazer uma listazinha que eu botei aí e quero que vocês anotem, né? Tá aí no vídeo. Então, primeiro de tudo, os lápis que a gente vai usar. Então, esses lápis aqui, tá marcado aqui, ó, 6B, tá vendo? Que é esse aqui. Ele é mais mole, então ele tem a gente não precisa fazer muita força, que ele já tá escuro, tá vendo? E a gente, quando for trabalhar o claro escuro, a gente vai precisar dele. Aí tem o 2B, certo? O HB, que é o lápis comum, né? Tem o 4B, tem lugares que você acha 4B, tem lugares que você não acha 6B, mas tem lugares que você acha até a série toda até 10B. Então, é um degradê que vai do mais claro ao mais escuro, do mais duro ao mais mole. Então, materiais que a gente vai precisar: estilete, um estiletezinho, certo? Pequeno, não precisa ser grande. Fazer a ponta com estilete, a gente vai precisar, quando eu ensinar a desenhar aqui, a gente vai saber fazer a ponta, a gente vai precisar de um estilete, porque a ponta é um jeito diferente de fazer, tá? Não é com lapiseira. Então, aí vem compasso, pincéis chato, é esse aqui, ó. Ele é chatinho, ele é amassadinho aqui, tá vendo? Então, é um pincel chato. Esse aqui é o número 9, tá? Mas pode ser o número 8. Aí, depender do tipo de desenho que você quer fazer, você pode pegar outras numerações. Mas o básico é você ter um 8, 7 ou 9, tá bom? O comum, que é aquele pincel mais comum, não é chato. O 0000. Esse é o mais fininho de todos, ó. Bem fininho. Pra você pintar bem em detalhes, sabe? Então, aí depois você pode ter uma série do que você achar melhor, 04, 05, 06. Aí os pincéis é a critério. Eu uso um chinês, certo? Eu tenho vários chineses que eu comprei lá na China e que eles dão, à medida que eu vou pressionando, eles vão me dar as numerações e eu não preciso ficar trocando de pincel, tá? Então, uma espátula, mas vocês não vão achar, na internet vocês acham pincéis chineses, se você quiser comprar. Um conjunto de 3, não é nem tão caro. A espátula para misturar as tintas. Um misturador de tinta, certo? Esse aqui tá sujinho, que eu tô usando, né? É bom que você tenha. Aqui a gente vai. Desse aqui é legal porque a gente vai fazer as 3 cores aqui, a mistura, quando a gente chegar na aula de mistura. E as outras 3 cores aqui, tá? Mas se você achar com um maior, legal, tá? Mas se não achar, pode ser no isopor também, viu, gente? Pelo amor de Deus. A gente não vai deixar de pintar porque não tem um negócio desse. Então, as tintas. Eu uso muito essa daqui, que é acrílica, tá? Acrílica. Esse aqui é o vermelho, é o rosa escuro, é o magenta. E tem essa daqui também, que é a aquarela silk, né? Tem todas as cores. Eu uso muito essa para pintar as mandalas, essas líquidas, tá? Ela pinta tecido, seda, mas serve para pintar papel. Eu uso muito ela como aquarela, tá? Mas você pode misturar essa daqui e fazer aquarela com essa, tá? E as 3 tintas básicas, que se você não achar essas daí, você vai comprar tinta de tecido mesmo. Os gatos daqui vieram assistir a aula e estão querendo brigar na aula. Pode um negócio desse? Aí, essas aqui, ó, tá vendo? Então, vocês vão precisar de que cores? Branco, para fazer uma mistura. Preto. Amarelo.
É briga de território, porque cá em cima é um grupo, lá embaixo é outro. Aí é vermelho, azul. São as três cores primárias que a gente vai fazer. Todas as outras cores a gente vai fazer a partir dessa. Então, como medida de economia, a gente está num momento que não está podendo sair muito. O que você tiver, se você puder comprar esse grupo aí de 5, a gente tá aí, a gente faz todas as outras cores, tá? E eu vou ensinar isso aí, tá bom? Então, é isso. E agora nós vamos para a aula, que é a seguinte. Então, nós vimos na aula passada, né, a diferença entre o cérebro, o lado D e o lado E. A gente trabalhou no primeiro desenho avaliando o lado D, né, que é o não racional, o espacial, o holístico, o intuitivo, e fizemos um desenho geométrico explorando o lado E, que é o racional, o digital, o linear, o verbal, não é isso? Hoje nós vamos fazer uma transposição. O que é transposição? Vamos entender como é que a gente vai dar o comando para o lado E comandar o lado D e vice-versa, tá? Então a primeira aula hoje é exatamente isso. Então eu quero que vocês observem esse desenho aqui. É de Tarsila do Amaral, artista. Eu não me lembro agora o nome. Certo? Eu vou focar a câmera mais pertinho, porque a gente vai... Então, o que a gente vê aqui? A gente vê um horizonte, umas montanhas, aparentemente parecem umas montanhas. É uma lua nascendo, né? Atrás dessas duas montanhas, pode-se dizer assim. Um homem com sua sombra. Não é isso? Então, a gente analisando assim, a gente está analisando que lado? O lado E. Não é isso? Que é o lado racional, que é o lado lógico das coisas, o verbal, né? O linguístico. Agora, se a gente for partir para analisar esse desenho, por que eu não botei ele colorido? Já com a pintura dela. Depois eu quero que vocês pesquisem a pintura dela, essa imagem. Procura Tarsila do Amaral no Google que vocês vão achar as pinturas dela. E aí, por que eu escolhi essa aqui? Para começar. Eu trabalho já com esse... É um programa, como eu falei, né? Então, porque essa aqui é uma linguagem muito fácil para a gente fazer essa transposição de comandar o lado D para assumir o desenho. Assumir desenhar, porque a função do desenho não é do lado E. Então a gente tem que facilitar o domínio do lado E, porque ele é dominante, tá? Então, a gente facilitando, a gente procura desenhos simples para poder essa transposição do lado D assumir ser mais fácil e o lado E poder comandar, poder deixar o comando do lado E, do lado D ativo e não tomar a frente, tá certo? Então agora vocês vão entender. Eu gostaria que vocês fizessem numa folha A4 a margem usando o papel paisagem, tá? Papel paisagem é assim, tá? Não é assim. Então, assim. E observasse esse daí, que a gente vai desenhar ele agora. Eu vou desenhar junto com vocês. Mas eu vou desenhar junto com vocês usando o lado D, que é fazendo essa mudança de hemisfério junto com vocês. Eu estou afastando a câmera para pegar as duas imagens que eu já fiz ali, o papel. Faz de conta que isso aqui é minha folha de papel. Eu quero que vocês coloquem, imprimam desse aqui, tá? Eu vou colocar uma foto lá no grupo só dele para que você possa imprimir. Ou senão você foca e para aí na câmera, sabe? Eu não sei como é que você vai, mas eu vou botar uma foto dele, tá? No grupo. E faça a margem, a mão, sempre desenhando a mão a margem, pra gente ir exercitando as linhas soltas, tá? A capacidade de você soltar a mão no traço. Então é sempre bom a gente ficar fazendo exercícios nesse sentido,
de linhas retas, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai... Como é que a gente vai fazer? Se eu fosse desenhar aqui agora, eu ia desenhar aqui olhando isso aqui. O que que ia acontecer? Meu cérebro estaria no comando, porque ele é autoritário. Eu chamo ele de autoritário dominador. Ele é dominador, certo? E vai ser sempre. Quer dizer, eu discordo disso, né? Mas se a gente exercitar esse domínio, esse equilíbrio, que é o que a gente está buscando, ele não vai ser mais dominador. Vai ter um equilíbrio aí, certo? Então, ele não será mais dominador. A gente vai saber colocar as coisas no seu devido lugar. O que for para ser racional, a gente vai ser racional. O que for para ser espacial, a gente vai ser espacial. O que for para ser lógico, vai ser lógico. O que for para ser intuitivo, vai ser intuitivo. E o que for para usar os dois, a lógica e a intuição, a gente vai usar. Tá? Então, o objetivo é esse equilíbrio. Então, como é que a gente vai fazer essa mudança? Tirar esse domínio yang, né? Do lado para o intuitivo, para o não verbal, para o não racional e o não conceitual, principalmente não conceitual. Vou botar aqui uma palavra, conceitual. Não conceitual, ó. Não conceitual. Certo? A gente vai simplesmente atrapalhar esse domínio. Fazendo o quê? Virando. Porque a partir do momento que o cérebro percebe, você vai ver isso, na hora que você começar a desenhar, que ele não sabe o que é isso, que está de cabeça para baixo, a primeira coisa que ele vai dizer, não, eu não vou desenhar, está de cabeça para baixo. Por que que ele vai pensar isso? Por que que está errado? Por que que ele vai pensar que está errado? Porque ele está perdendo o domínio dele, ele não sabe identificar o que é isso, certo? Enquanto que aqui toma o domínio, certo? Como é que ele toma esse domínio? Porque ele saiu do conceito, ele saiu do horizonte, perdeu a noção do horizonte, entendeu? O horizonte agora é um negócio lá no céu, o chão foi pro céu, o homem já não é mais homem, entendeu? Então, o que que é esse domínio? Ele desenha o conceito da coisa. O que é o conceito? Vou dar uma ideia. Um olho. Aí ele tem a ideia do que é um olho, né? Ele vai desenhar isso. Tem uma bola no meio, tem os cílios. Não é isso? Aqui, quando parte para aqui, ele não vai desenhar mais o olho. Certo? Porque quando ficou de cabeça para baixo, deixou de ser olho. Certo? Atrapalhou ele. Então, ele não tem mais o conceito, que é o não conceitual, que não é... Então, o que que ele vai ver? Aí, automaticamente, ele, olha, eu não sei o que é isso aí, você lá do D aí domina, que você, essa parte é sua. Faz aí o que é que identifica isso aí. Resolve esse problema aí. Ele cai fora, entendeu? Ele deixa de ser dominador e delega a função para o lado D. Então, esse é o raciocínio que eu quero que vocês comecem a pensar a respeito, certo? Porque nós estamos passando por um momento onde a gente está vendo uma mudança, certo? Esse lado feminino, esse lado intuitivo, esse lado empata, sensitivo, está ganhando força. E a gente está perdendo esse domínio aqui, tá vendo? Então, essa parte cerebral nossa está se abrindo, certo? E a gente precisa ter a compreensão dessa percepção maior. Então, a gente vai trabalhar isso no desenho, certo? Para que esse equilíbrio aconteça, que a gente entenda o que é cada lado e como os dois juntos trabalham. Depois, na outra aula, eu vou explicar como é que é feita essa ligação aqui, que é através do corpo caloso, que são os sistemas de comunicação entre um lado e outro, entre o D e o E. Então, quem faz isso é o corpo caloso do cérebro, certo? Depois eu vou explicar isso na outra aula. Então,
vamos fazer aqui, que o que a gente quer fazer agora é essa transposição do lado D, do lado E para o lado D. Estou posicionando a câmera aqui. Então, vamos lá. Então, a partir do momento que a gente não sabe mais o que é isso aqui, a gente vai desenhar o que a gente vê. Que esse é o objetivo. Não o que a gente tem como conceito do lado E. E sim o que a gente vê realmente. O que que a gente vê realmente aqui? Linhas. Não é isso? Então a gente vai começar a perceber as linhas. Então, vamos imaginar aqui, ó. Essa é uma linha que faz uma curva aqui embaixo e vem parar aqui, mais ou menos, começa mais ou menos aqui, vai mais ou menos nessa mesma direção. A gente pode até marcar aqui, ó, pra gente saber onde que vai tomar, onde é que a linha vai tomar, mais ou menos aqui, ó, esse alinhamento também. Então aí a gente vai primeira linha, a gente vai fazer essa daqui, de dentro, e ela vem mais ou menos aqui, a gente pode até marcar, entendeu? Mais ou menos nessa altura aqui, tá vendo? Aí a gente vai fazer isso aqui e fazer essa primeira linha, ok? Eu vou fazer a segunda linha, depois eu vou fazer esse homenzinho que eu pago depois, tá certo? Então vamos imaginar a segunda linha. Ela vai vir mais ou menos nessa altura aqui, né? E vai chegar até aqui assim. Não é isso? Deixa eu ver se a câmera tá dando pra ver direitinho, né? É, um pouquinho mais pra cá. Aí. Certo? Então, fica quietinha aí, minha filha. Isso. Então, aí a gente vem e faz essa segunda linha. Isso aqui deixou de ser um homem agora na nossa ideia. Se a gente for olhar o lado de cá, a gente for procurar um conceito, né? Do lado parece um caju, né? Ou então a pera, né? Então a gente não vai imaginar nada disso. A gente vai desenhar as linhas. Então começa mais ou menos aonde aqui? Começa mais ou menos aqui. Ela vai fazer uma curvinha aqui. Não é isso? Isso, né? Eu fiz um negócio. Se a gente tem uma coisa que esse daqui não é igual lá, precisa escorrega aqui. Aqui. Eita, tá vendo eu aqui? Que coisa horrorosa que eu tô fazendo? Ai, eu lembrei agora de Mavi e adoro a minha risada. Vamos lá, Mavi, essa foi a homenagem a você. O quadro fica... Desculpa, viu? Tudo isso é desculpa aqui, ó. Quando a gente tem o apoio da mão, fica tudo mais fácil. Mas o meu lado de hoje não está fluindo. Meu lado dominante hoje é o é. Mas a gente vai fazendo a transposição. Minha mão suada, olha, velho. Eita, não posso dar suada pra caramba. Esse horário é o horário dela suar bastante. Vamos lá. Então nós fizemos, aí vamos apagar a linha de dentro. Nós fizemos o cajuzinho, a cabeça da castanha. Não é isso? Então, e a sombra, que sai mais ou menos aqui de juntinho. Não é isso? Então, a partir do momento que você está desenhando aqui junto comigo, qualquer coisa você para o vídeo aqui onde está, onde foi sua dificuldade, para a gente fazer junto. O objetivo é a gente fazer junto. Isso aqui numa sala de aula é assim que eu faço com meus alunos. Entendeu? Eu faço junto com eles no quadro. Então, por quê? Porque a gente vai enfrentar as mesmas dificuldades. Então, eles precisam ter segurança. Certo? Passa pela cabeça, tá vendo? Mas não chega a ser uma linha reta, ela é um pouco curva. Certo? Aí vem a segunda linha, eu tô segurando o quadro aqui, porque senão o piloto sai do lugar. Aí vai dizer que foi eu que não tô acertando desenhar. Aí dá uma encostadinha aqui e vem pra cá, tá vendo? Já essa... Aí eu fiz assim já de propósito, tá? Você vê que eu tô no mesmo alinhamento, né? Agora vem a outra linha, tá vendo, ó?
mais pertinho da cá, tá vendo aqui? Mas aqui ela vai dar uma... Ela é a montanha que tá fazendo a curva aqui, ó. Certo?